Olá, pessoal. Bom dia. Sejam muito bem-vindos a HC Moreno. É um prazer receber vocês aqui mais uma vez na nossa casa, hoje, para a gente fazer aqui um evento e falar a respeito dos desafios da tributação na atividade rural dos produtores rurais pessoas físicas. A HC Moreno, vocês sabem, é referência nesse assunto, atuamos em todo o Brasil e nós temos aqui na sala, inclusive, amigos, participantes de grande parte dos estados brasileiros. Então, começo agradecendo a sua participação, a sua presença e convido vocês para essa viagem conosco nessa próxima hora aí, quando nós trabalharemos esse assunto do imposto de renda da pessoa física em relação à atividade rural. Antes da gente falar expressamente sobre essas questões da atividade rural, é muito importante nós termos em mente o novo momento que estamos vivendo aí de compliance de informações fiscais. Quando nós falávamos de tributação de imposto de renda, de atividade rural, de produtores rurais, pessoas físicas, ao longo da última década, nós tínhamos um cenário bastante tranquilo e é muito comum, inclusive, nós encontrarmos aí amigos, profissionais, contadores, inclusive vocês que são profissionais que atuam aí dentro das grandes corporações, trabalham para grandes produtores rurais, e que tem aí no seu histórico, embora um importante trabalho, mas muito pouca gente sofreu a experiência, né, a triste experiência de ter passado por um processo fiscalizatório no imposto de renda da pessoa física. E isso fez criar ao longo dos últimos anos, ao longo do tempo, né, aquele estigma que o produtor rural, pessoa física, ele acaba sendo favorecido por uma ausência de fiscalização, uma ausência de proximidade da Receita Federal em relação a esses processos. Porém, pessoal, isso não é mais uma verdade. E aí, o motivo da nossa fala aqui é justamente trazer vocês para esse cenário novo, esse mundo novo que a gente vai viver a partir de agora e que já temos vivido nos últimos anos aí, através da implementação principalmente do livro caixa digital do produtor rural. Vejam bem, outro cenário que nós temos é um novo mundo que viveremos a partir da reforma tributária. Os produtores rurais virão para um novo mundo a partir do ano de 2026, praticamente com uma equiparação da sua atividade de pessoa física à pessoa jurídica. Isso é o que está no texto da nova reforma tributária. Produtores rurais, pessoas físicas, estão inseridos no novo contexto do IBS e da CBS, inclusive com efeitos das novas cargas tributárias que virão para o setor. Ou seja, o produtor que hoje não é contribuinte do ISS, é contribuinte do ICMS, mas não paga ICMS em 99% das operações, não é contribuinte de PIS, não é contribuinte de COFINS, não é contribuinte de IPI, estão no novo cenário CBS e IBS e precisaremos nos preparar para esse novo mundo. Então, pessoal, muito importante, primeiro, conscientização. Os novos processos fiscais, eles são muito avançados e o fisco tem uma extensa base de dados de conferência dessas informações para conformidade, de tal forma que nós, enquanto contribuintes, a qualidade da informação que nós oferecemos para o fisco é efetivamente a grande base e banco de informações que será utilizado em prova contrária a nós mesmos. Ou seja, precisamos aí trabalhar arduamente nos ajustes dos processos das nossas rotinas fiscais e tributárias, de tal forma que nós não causemos os nossos próprios prejuízos. E aí, parto a nossa fala de hoje aqui, quando a gente fala de atividade rural do produtor, pessoa física, já com um princípio básico daquilo que a gente tem visto nos últimos tempos. Até alguns anos, a declaração de imposto de renda do produtor rural, pessoa física, lá na sua ficha atividade rural,
era a base de sustentação de toda a estrutura de informação fiscal e de apuração do resultado da atividade rural para fins fiscais e tributários. Desde 2018, com a instituição do livro Caixa Digital do Produtor Rural, a Receita passou a ter informações mais específicas, com uma base de dados de cadastro que permitem ao órgão validação de informações que permitem algumas conclusões além daquelas que estão estabelecidas lá na nossa ficha de atividade rural. E aí digo para vocês a preocupação número 1 que devemos ter: como está construído o nosso processo organizacional. Quando eu falo disso, pessoal, já começo a puxar o gancho aqui, por exemplo, das operações e movimentações financeiras. Qual é o nível de organização que nós temos em relação às nossas finanças? Por que isso? Até um tempo, voltando novamente à mesma fala, nós tínhamos no documento fiscal, a nota fiscal eletrônica ou não eletrônica, não importa, a sustentação da escrituração fiscal. Hoje, a Receita Federal e os órgãos de conformidade, eles não estão diretamente vinculando as suas operações mais aos processos escriturais em relação a documento fiscal. Porque nós sabemos que, historicamente, o documento fiscal nem sempre foi um documento hábil, né, ou válido, porque permite as mais diversas simulações e tratamentos conforme o gosto do freguês. Aonde que o fisco foi buscar solução? Na movimentação financeira. Hoje, toda movimentação financeira de um produtor rural, ela está atrelada diretamente a um sistema de uma base cadastral vinculada a CPF versus CAEPF, nós vamos falar sobre isso, tá? Mas de forma que consiga haver uma verificação de conformidade em relação à informação que você presta para fins fiscais e a informação efetivamente ocorrida dentro da sua movimentação econômica. Ou seja, se cruzarmos uma base de tributação, de escrituração, se cruzarmos uma base de escrituração de um livro Caixa Digital, da sua declaração de imposto de renda na atividade rural, e cruzarmos isso com a plataforma de movimentação financeira e econômica do CPF do produtor rural, qual o resultado que temos? Será que aí teremos indício de omissão de receitas? Será que teremos aí indício de pagamento, de custeio ou de investimentos sem respectiva escrituração ou ausência de documentação fiscal? E aí é um grande gancho e é onde a gente vai começar a fala hoje aqui. E eu vou convidar nosso time, eu vou apresentar aqui para vocês, são profissionais aqui que participam da Garcia Moreno, conhecido de vocês aqui da nossa rotina de imposto de renda, contabilidade. E aí já aproveito para chamar o Renan. Renan, obrigado pela participação, mais esse Webinagro aqui. William, obrigado pela participação. Meninos, é o seguinte, nós sabemos que atividade rural, às vezes até existe por parte do profissional que atua um entendimento de que é um processo simplificado. A gente sabe que na roupagem dada pela Receita Federal nos últimos anos, isso não é uma verdade. O fisco a cada ano melhora a performance, né? E até diria aqui para vocês que estão nos ouvindo, que hoje o fisco já possui informações consistentes a tal ponto de que ele sabe mais a respeito do contribuinte do que o próprio contribuinte. Né? Então é uma base que a gente tem visto que o fisco tem trabalhado muito grande com construção de informações e às vezes o contribuinte não está tão atento ou preocupado como deveria estar, né, com essa informação que ele fornece. Afinal, hoje, se você tem um movimento financeiro, ele acontece através de uma operação bancária. Essa operação bancária hoje, pessoal, só para vocês terem conhecimento, né, eu sei que já falamos muito sobre isso, mas a E-Financeira, por exemplo, todos os bancos, todo o sistema financeiro brasileiro, inclusive internacional vinculado ao CDE, transmite para a Receita Federal a movimentação econômica
dos nossos produtores rurais. Então, a informação financeira, ela é hoje uma importante, ou talvez Mais a importante. mais importante informação do sistema, né, fiscal existente dentro da Receita Federal. A Receita Federal hoje tem um viés de verificação dessa informação muito importante. Nós temos aí, dentro desse cenário, então, o entendimento do que, para lá, se eu sou produtor rural, se eu tenho que declarar imposto de renda da minha atividade rural, o primeiro conceito que nós precisamos entender é, então, o que é atividade rural, né? Afinal, o que é atividade rural? Como nós podemos contemplar dentro da legislação, William, o conceito de atividade rural? Olá, Wellington, Renan, todos os nossos amigos da Garcia Moreno, muito obrigado mais uma vez pelo prestígio de vocês estarem aqui conosco. Wellington, acho que a palavra que nós temos que buscar sempre é compatibilidade, né? Acho que isso que você falou é muito importante, no sentido de que, será que a minha movimentação financeira é compatível com aquilo que eu estou apresentando ao fisco? Nós precisamos recordar que no Brasil, pela legislação comercial, as atividades empresariais devem obrigatoriamente ser exercidas por pessoas jurídicas. Então, quando a gente fala de atividade comercial, atividade industrial, atividade de serviço, obrigatoriamente a legislação nos obriga a ser uma pessoa jurídica, com a exceção dos produtores rurais pessoas físicas. Eles exercem uma atividade hoje que é fundamental ao nosso país, é um ramo econômico mais importante do nosso Brasil, né? Porém, por essa cultura de ser pessoa física, muitas vezes se imaginou que, por ser pessoa física, por ser CPF, então não precisa ter todo esse senso de organização, todo esse senso de administração, porque nós sabemos que não é uma realidade, como muito bem você trouxe aqui para nós, da importância desses controles. Nós hoje temos tecnologia de rastreamento financeiro, georreferenciamento para saber se a produção é compatível ou não com a minha área declarada, né? Ou seja, tudo aquilo que nós apresentamos ao fisco, ele tem uma forma de ter compliance de informações, seja financeira, seja produção, seja quantidade, né? Então, tudo isso hoje leva a gente a ter essa importância desse cenário que o produtor rural precisa se adaptar, ou seja, ele precisa entender e dar a devida importância para isso. Mas, como você bem falou, né, temos essa exceção. A atividade agropecuária no Brasil hoje ela é permitida ainda no CPF, que é uma vantagem, nós sabemos até quando, né? Porque tem tantas mudanças, mas hoje ainda é permitido no CPF. E basicamente, quando a gente fala de atividade rural, a gente precisa entender que estamos falando de atividades primárias. O que é uma atividade primária, né? Esse conceito está bem estabelecido lá na IN 83 de 2001, ou seja, desde 2001 ali nós temos, até antes, né? Mas essa IN é a última que você está bem conceituou. Está falando de atividade agrícola, plantio de grãos, plantio de frutas, plantio de outros produtos vegetais, a pecuária, né, que é a produção de gado, e também as atividades de extração e exploração de mineral, né, de produtos de extração de origem natural. Então, quando a gente fala de atividade rural, a gente precisa saber que é aquilo que está vinculado à produção primária, ou seja, aquilo que, em tese, né, não sofre transformação, não tem nenhum cunho exclusivo de comercialização, é o produtor mesmo que vai lá, põe a mão no arado, né? Que hoje nós também vemos as tecnologias, né, os investimentos, mas planta, colhe e comercializa o seu produto rural. Ou então que tem, assim, por se dizer, a sua área destinada ali à criação do gado, né? A criação de suínos, bovinos. É aquela atividade da terra mesmo, aquela atividade que é a origem de toda a atividade rural no Brasil aqui hoje, né? Eu queria só complementar, né, que apesar de ter toda essa questão da produção, tem algumas atividades vamos dizer assim, que nem até a própria legislação previdenciária conceitua de beneficiamento rudimentar, que é a debulha do milho, esses pequenos beneficiamentos que não alteram a característica original do produto, isso ainda é permitido para o produtor rural pessoa física executar, sem que ele perca a característica de ser um produtor rural pessoa física. Perfeito. Ou seja, quando eu parto do princípio, então, que o resultado daquilo que eu estou obtendo é da exploração da minha terra, então a gente pode considerar isso como atividade rural, Aí né? eu gostei de uma palavra que você disse, exploração da minha terra ou da área ali. Tem que efetivamente efetuar a exploração
daquele terreno, daquela área. Né? Daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais porque que o Eric tá A pegada falando. disso daqui, pessoal, é o seguinte, o que acontece? Nós sabemos que uma das coisas mais importantes que nós temos dentro de qualquer sistema contábil e tributário, tá, é uma coisa chamada cadastros. E a Receita Federal teve uma tacada muito legal lá em meados da década passada, ali em 2016, 2017, ela lançou um projeto, depois em 2018 começou a rodar isso daí, que foi o KIPF. Por quê? Ela fez um recadastramento nacional e todos os produtores rurais tiveram que se adequarem e providenciarem os seus KEPFs. Afinal, o que é o KEPF? Cadastro da atividade econômica da pessoa física. No KEPF, olha só, a legislação do KEPF estabeleceu que para cada propriedade, Renan, para cada propriedade rural que eu exploro, eu preciso ter um KIPF próprio. Olha só, hein? Se eu tiver uma propriedade rural em que eu explore, eu tenho um KIPF. Se eu tiver duas, eu tenho 2 KIPFs. E a partir daí, o fisco passou a ter um controle absoluto sobre a quantidade de produtores e de propriedades rurais que cada produtor atuava. Um outro fator muito decisivo que a Receita conseguiu abrir de informação nesse mesmo sistema cadastral do KIPF. O tipo de exploração. Qual a característica da exploração? Se eu tenho uma propriedade neste município e ela é de exploração individual, eu sou proprietário dessa propriedade e atuo lá como produtor rural, eu tenho um KIPF com esse cadastro, com essa característica para aquela propriedade X. Agora, se logo próximo dali eu tenho uma outra propriedade em que eu sou arrendatário, olha só, que eu sou arrendatário, não sou propriedade, eu exploro a atividade rural lá, mas não sou proprietário não sou titular do solo, né? O que acontece? É um outro KIPF com uma característica contratual de arrendatário registrado na Receita Federal e essa informação ela está contemplada dentro da estrutura de atividade rural em que eu tenho que levar para o meu imposto de renda e para o meu livro caixa digital. Então veja que muitas vezes o próprio produtor rural faz uma confusão econômica e financeira em relação ao seu dinheiro, mistura tudo isso num balaio só, a Receita está enxergando tudo isso e depois ele não vai conseguir juntar esses ovos, porque ele vai quebrar, pôr tudo numa bacia e depois ele não vai saber a que pertence cada dúzia. Né? Então, é um desafio muito grande que o produtor entenda e os contadores façam com que os seus clientes, os seus produtores entendam que a base cadastral do sistema de atividade rural que nós temos hoje é, com certeza, a informação mais importante e necessária do sistema de dados. O KIPF, né, Wellington, muda totalmente essa realidade, como você bem disse, ele dá início a essa virada de chave para o produtor rural, porque lá o nível de detalhamento é tal que você precisa indicar o código de atividade que você explora, como você disse. Então, se é plantio de soja, é um código, se é plantio de milho... Se é pecuária, é outro. Pecuária é outro, né? E cada propriedade tem que ter. Então, note, quando a gente fala para o fisco, a gente está cadastrando um KIPF na propriedade X, que a gente fala que lá é plantio de soja, por exemplo, espera-se que naquela propriedade, naquela inscrição estadual, vai ser comercializado o quê? Soja. Se na outra propriedade eu estou falando que é pecuária, espera-se qual que é a minha comercialização naquela inscrição estadual, naquela propriedade rural. Gado, e assim por diante. E onde que nós estamos chegando, então? Na equiparação à pessoa jurídica. Que é exatamente o que nós fazemos nas unidades, nas filiais, nos entrepostos. Quando a gente abre um entreposto, uma unidade, uma filial numa pessoa jurídica, o que a gente faz? Nós trazemos lá o rol de quinais, nós trazemos lá o rol de atividades. Isso é o que está acontecendo no produtor rural pessoa física. Hoje, se a gente olhar cadastralmente, é um detalhamento tão grande quanto existe na pessoa jurídica. Só que, como você falou, é muito pior no seguinte sentido. Não é só a atividade que eu exploro, mas é o tipo de contrato que eu tenho naquela propriedade. Ou seja, o meu nível não basta ser por endereço. Eu não é um contrato, um cadastro por endereço, mas um cadastro por contrato. Então, se eu tenho arrendamento, é um cadastro. Se eu tenho propriedade rural, exploração individual é um. Exploração individual é outro. Se eu tenho parceria rural é outro. Se eu exploro em condomínio,
que é muito comum nos estados como Mato Grosso do Sul, Paraná, condomínio rural é outro cadastro. O que nós estamos falando aqui? Que essas informações hoje, que são apresentadas ao Fisco Federal, são rastreáveis de uma maneira que nós nunca tínhamos visto. Né? Nós estamos falando aqui, o compliance das informações, como você bem disse, ele está no financeiro, está no cadastro, está no contrato, está na quantidade, está na nota fiscal eletrônica do produtor rural que está chegando aí, né? Então veja que nós estamos falando aqui de uma cultura, né? De um nível de compliance de informações para a atividade rural que nós não tínhamos até então. A gente vem nos últimos 3 anos passando aí por uma grande virada de chave, né? E é necessário que o produtor, principalmente, perceba que existe um cenário novo. Que nós não simplesmente estamos continuando essa viagem. Não, é uma virada de chave. Nós temos um movimento agora, né, tributário muito em desfavor do agro. O agro tem sido a bola da vez nos processos fiscalizatórios. E esse intento da Receita Federal de melhoria da base de cadastros, né, versus acompanhamento de movimentação econômica, acompanhamento da nota fiscal do produtor, igual você falou, nós temos estados que já está há anos, mas o Paraná, por exemplo, está começando agora, em maio. Né? Então, é um processo de melhoria que 2024 é o gatilho, né? Então, esse momento agora que nós estamos falando do livro Caixa Digital que a gente vai entregar em relação à base 2023, é essencial que ele cumpra requisitos mínimos para que eu não impute risco. Porque normalmente o risco que eu vou imputar é da falha da informação que nós vamos colocar dentro do livro Caixa Digital. Né? Então, é muito importante que isso esteja contemplado. Falamos sobre, então, o que é atividade rural, vocês entenderam aqui, mas e o que não é atividade rural? Aí, cara, tem algumas pegadinhas, algo muito importante que nós sabemos que faz parte da rotina, é cotidiano do contribuinte, mas vou puxar já um gatilho aqui. Nós falamos dos cadastros, William. Renan, quando a gente falou dos cadastros aqui, veja bem, eu acabei de falar sobre a questão de uma das características que possui dentro do CAIPF é a identificação dos contratos, e um dos contratos são os contratos de arrendamentos. Cara, no agronegócio, isso é um problemão. Por quê? Existe uma tradição aí, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas existe uma tradição que não nos ouça a Receita Federal, existe uma tradição de tratamento dos rendimentos do arrendamento pelo arrendador, né, titular da terra, como sendo da atividade rural. E essa falha lá no passado começou na cultura dos próprios contadores em declarar isso como atividade rural, e hoje o produtor rural não se vê mais declarando de outra forma. O que nós podemos falar sobre isso daí? O contrato de arrendamento, né, tem o princípio, né, o pressuposto de que o titular da terra ele não assume nenhum risco sobre a produção. Se a produção, né, o produtor arrendatário teve algum tipo de problema na lavoura, um infortúnio lá que acabou não gerando frutos, para o arrendador, proprietário da terra, não importa. A parte dele é recebida. Que é Ou diferente. seja, você está dizendo, então, que, na verdade, o dono da terra ele está alugando a terra. É isso. É uma locação, É uma concorda? locação. Se a gente partir para o princípio, então, de locação da terra, ela é equiparada a uma locação de um imóvel urbano também. E aí teria os reflexos tributários nessa mesma linha. Exato, porque se eu estou alugando, eu não tenho que me preocupar com nada daquilo que está lá. Afinal, eu cedi o direito de uso daquela terra para um terceiro e eu não vou me preocupar com nada daquilo. Eu quero que ele me pague aquilo que a gente combinou pelo tempo que ele está utilizando. Se ele vai produzir, se ele não vai produzir, é problema dele. Então, isso não é atividade rural. Se não é atividade rural, onde que isso aí tem que ser declarado? É na parte geral da declaração do imposto de renda da pessoa física. Vai ter incidência da tabela progressiva, 27,5%. A gente já crava 27,5% porque dificilmente vai ser menor do que... né? Então, e ele vai ter essa receita. Vou receber em produto. Não importa. É uma receita. Você está recebendo pela locação, pelo arrendamento da sua terra.
Então, não tem nada a ver com atividade rural, essa Nós locação. poderíamos cravar, então, Renan, William, no seguinte sentido, que se eu sou proprietário de um determinado lote, de uma determinada terra, e eu arrendo isso para a exploração de um terceiro, eu estou, na verdade, dizendo para a própria Receita Federal e para a sociedade como um todo que eu não sou produtor rural. Simplesmente o fato de eu ser possuidor ou titular de uma propriedade rural não significa que eu seja um produtor rural. Porque produtor rural é exclusivamente aquele que desenvolve a atividade rural. Como diz a legislação, que explora a que terra. explora a terra. Então, pessoal, olha, primeira coisa, muita atenção. Nós temos muita gente, mas muita, isso é no Brasil todo, o pessoal que declara o recebimento, né, o aferimento das receitas aí de derivadas, então, dos contratos de arrendamento como uma atividade rural. Não é atividade rural, está sob risco isso daí. E o mais interessante, aí a gente vai encontrar os amigos aqui, o pessoal que está nos ouvindo, né? Muitos vão falar assim, ah, mas isso a Receita nunca pegou. Legal, a Receita nunca pegou. Por quê? Porque a base cadastral não denunciava isso. Agora, o que acontece? Aquela pessoa que é o efetivo produtor rural, que é o arrendatário, que está tocando a terra, vai fazer livro caixa. E vai ter que prestar informação de qual é a terra, qual é o KEPF que ele está tocando a terra. E quando ele fizer isso, ele vai denunciar o arrendador. Inclusive lá, ele tem que indicar quem é o coparticipante ou quem é a contraparte da terra. Quem é a contraparte. Então, quando lá ele toca uma terra e coloca lá o KEPF da propriedade, ele tem que indicar qual é o CPF do dono da propriedade, que é a contraparte do contrato. Quando ele fizer isso, automaticamente ele está fazendo o quê? Denunciando, né, para a Receita Federal o rendimento de arrendamento do arrendador de terras. Né? Então veja que não pegava? Realmente, não pegava. Mas hoje nós passamos a ter uma base, o fisco está com uma base aprimorada, que a hora que ele processar esses livros caixa digitais aí, ele vai identificar facilmente essas movimentações e essas receitas que, na verdade, estão omissas, né? Porque elas não estão declaradas lá como uma receita de locação, né? E estão lançadas como uma atividade rural lá, obviamente, com a intenção clara de gozar do benefício das reduções, né? Das presunções aí, principalmente da atividade rural. E aí vem aquela, né? Ah, mas o arrendador diz, né? Ah, mas eu recebo em produto. Tá, Dois beleza. problemas daí. Dois problemas. Então vamos falar. Ah, mas eu recebi em soja, não tem problema. Eu estou vendendo soja, então, meu amigo, se você está recebendo em produto, juridicamente você está comprando a soja em troca do arrendamento. Se você está comprando uma soja e você não é produtor rural, isso vai lá na ficha de bens e direitos, a soja que você comprou. Quando você vende o que está no bens e direitos, ainda tem um ganho de capital. Ainda tem ganho de capital. Ou seja, se no dia que você recebe a soja, no pagamento do arrendamento, a soja está 100. Se depois, a hora que eu vender, essa soja tiver 120, eu tenho que pagar ainda um segundo tributo, além do imposto de renda, que é o ganho de capital sobre esses 20 agregados ao valor da saca de soja. Concorda? Perfeito. Ou seja, eu tenho na entrada do produto declarar um rendimento tributável na minha ficha de rendimentos tributáveis por 27,5% pela quantidade e valor da saca de soja que está declarada na nota fiscal de entrada ali para mim. Posteriormente, eu ainda apuro ganho de capital e eu fico sujeito a 15, 20, conforme as alíquotas hoje são progressivas também, né? É engraçado que a gente olha a legislação, nós temos uma legislação que é de 2001, e ela fala claramente que o recebimento de produtos que não são de exploração própria não constitui atividade rural. Tem 23 anos essa IN, e ela é mais atual do que nunca, como o Wellington falou. E aí talvez nasça o pessoal para, tudo bem, mas então eu vou declarar como parceria, né? Que eu faço um contrato de arrendamento, em tese, mas acabo por falar como parceria. Na prática, se eu tenho um documento, eu vou fazer meu KTF como parceria, resolvi meu problema. Talvez esse seja o pensamento pessoal, mas eu vejo que aí a grande questão que o Renan falou dos riscos é aquilo que deve ser chamado a atenção.
Nós estamos vivendo um ano, por exemplo, de quebra de produção. Em vários estados do Brasil, o agronegócio sofreu uma quebra de produção por condições climáticas desfavoráveis, falta de chuva e etc. Como num ano como esse, eu continuo pagando a mesma quantidade para o meu parceiro rural de produtos que eu paguei no ano anterior, em que eu colhi muito mais. E detalhe, né? No meu LCDPR, eu vou estar mostrando o meu prejuízo. Ou seja, eu declaro que eu tenho um prejuízo fiscal da atividade rural, ou seja, tive custos muito maiores do que minhas receitas. E aí, quando eu vou declarar a participação do meu Do amigo, do parceiro? parceiro ali na terra, Para ele teve lucro. para ele teve lucro. Negócio, hein? Ou Né? seja, ele recebeu as mesmas 20 sacas por hectare que recebeu no ano passado. Só que aí, o pessoal não se atenta que no ano passado eu colhi quantos por hectare? Quantos por alqueire? Esse ano eu estou demonstrando tudo isso nas minhas comercializações. O fisco tem essas informações, quantidade que eu vendi, quantidade que eu fixei, quantidade que eu, né, produzi, deixei armazenado. Ele tem todas essas informações hoje através do movimento fiscal. Ninguém deixa, por exemplo, principalmente no Paraná, nos estados menores, o seu produto em armazém próprio. Em tese, você remete para armazenagem. E eu estou falando para o fisco, estou remetendo para armazenagem aqui, para minha cooperativa, para o meu armazém fechado, para o meu depósito, a quantidade de 1.000 sacas. E aí eu estou falando que tantos é para mim, tantos é para o meu parceiro. No ano seguinte, eu vou remeter uma quantidade bem menor, só que do meu parceiro mantém a mesma coisa. Como que justifica isso para classificar como parceria rural? Porque quando a gente fala de parceria rural, é a única exceção que nós temos para que eu efetivamente não precise, vamos dizer, no jargão, colocar a mão na massa. Eu posso ser um parceiro. Entrar com a participação da terra em que eu sou proprietário, isso corresponder a uma expectativa de resultado, porém eu tenho que assumir os riscos junto com quem efetivamente está colocando a mão na massa. Ou seja, existem várias, inclusive, soluções de consulta e posições recentes também da DRJ, da Receita Federal, estabelecendo que, para ser considerado válido o contrato de parceria, é necessário o entendimento de que o resultado ele não seja somente econômico, mas em que ambas as partes atuem efetivamente com o custeio da atividade. E aí entra um problema sério e uma discussão que vai longe, né, William? Meu Deus, esse negócio de parceria rural, se a gente for discutir, dá um evento só de parceria rural para a gente falar a respeito, mas é o desafio da preocupação de enquadramento de atividade rural. Então, é muito importante que vocês aí, quando tenham os contratos, sejam de arrendamento, seja de parceria rural, prevejam os riscos em relação à formação, né? E como que eu levo essas informações e classifico elas dentro do livro Caixa Digital. Tá? Bem, seguindo aqui, falamos do KIPF, então, falamos dos nossos contratos de parceria e arrendamento, e agora vamos falar aqui, uma vez que, então, desenvolvo atividade rural, sou, então, o produtor rural, classificado aí, independente do formato de contrato, sou classificado aí como produtor rural, então tenho minha atividade rural a ser prestado contas aí para a União, e agora nós temos que definir se nós vamos, então, entregar o nosso livro Caixa Digital do Produtor Rural. Aqui na Garcia Moreno, né, William? Os nossos clientes são todos clientes são todas corporações e produtores rurais de grande porte, né? Podemos falar aí que nós temos a sorte de ter aqui como os amigos aqui os maiores do Brasil. Agora, dentro desse cenário, nós temos situações também atípicas, às vezes até dos parceiros que são pessoas menores e que questionam a questão da entrega, da obrigatoriedade da entrega do LCD-PR. Podemos fazer uma separação bem simples, né? Aqueles produtores rurais com receita até R$56 mil em 2023, eles não têm obrigatoriedade qualquer de escriturar nenhum tipo de livro. Anual, né? Anual. Importante destacar. 56 mil, 2023, R$56 mil de receita bruta em 2023, não possuem qualquer obrigatoriedade em relação à escrituração de qualquer formato de livro. Depois, acima de R$56 mil até R$4.800.000 são aqueles produtores que precisam sim
precisam apurar o resultado da sua atividade rural, precisam escriturar o livro caixa da atividade rural, porém esse livro caixa, ele pode ser em qualquer formato estabelecido que detém as informações necessárias para um processo de verificação da Receita Federal. Ou seja, não tem um formato pré-estabelecido. A Receita, ela até ajuda, né, disponibilizando aquele programinha lá, mas não necessariamente tem que... Pode ser feito no Excel, por exemplo, pode ser feito em algum outro software do próprio contribuinte, né? Não tem um layout pré-definido. E não precisa ser entregue à Receita Federal. E, principalmente, devemos providenciar esse arquivo, fazer a guarda dele, para que, caso um dia solicitado, tenhamos à disposição da fiscalização da Receita Federal. Isso é o que define a legislação. O fato de eu não entregar não quer dizer que ele não precise ter compliance. Porque dentro da declaração do imposto de renda da pessoa física, onde ela vai demonstrar a atividade rural, os totalizadores mês a mês de receita e custeio tem que fechar. Exatamente. Agora, pegando a turminha do agronegócio, que atinge o nosso público aqui, produtores rurais que em 2023 alcançaram receita acima de 4,8 milhões de reais, esse pessoal não tem outra saída. Layout do LCD-PR de forma compulsória, ou seja, eu não tenho outro caminho. Independente da forma que você escriture, você tem que cumprir os requisitos. E aí, neste caso, né, William, temos até a data limite de entrega da declaração do imposto de renda anual é a data limite que nós também temos para realizar a entrega do LCD-PR. Exatamente, correto. E essa entrega do LCD-PR, diferente do LCAR ou do livro caixa digital do pequeno produtor, o LCD-PR você vai executar ele no seu software próprio, não tem como a Receita Federal ela não disponibiliza um software para isso. Então você vai fazendo seu software próprio, seguindo o layout que a Receita Federal estipula, e você vai carregar esse arquivo dentro do ECAC. Lá na opção de declarações e demonstrativos, tem a opção de obrigações acessórias, onde você clica lá, o programa, a Receita Federal, o ECAC, vai baixar um arquivinho chamado Coleta Nacional, onde você vai subir esse arquivo para a Receita Federal e por lá é feita a transmissão. Ou seja, a gente tem que ir lá e fazer a entrega do entrega arquivo. efetiva. Uma questão que é muito importante, que a gente até aborda aqui na consultoria, que é muito comum, Wellington, por exemplo, produtores rurais que mudaram de escritório, ou produtores rurais que mudaram de sistema, e precisam entregar mais de um arquivo no período. É importante saber que quando vai fazer essa entrega tempestiva do LCD-PR, o coletor até admite você buscar mais de um arquivo. Então, é possível que o Renan, enquanto contador, gere um arquivo para mim e você gere outro. Só que eu preciso entregar os dois simultaneamente. Então, quando eu busco na minha base de dados, lá no meu computador, no meu HD, o arquivo do LCD-PR no layout que o Renan destacou, eu tenho que puxar os dois juntos. Eu nunca posso entregar primeiro o do Renan e depois o seu, como acontece na ECD, por exemplo, que está separado por período. Uhum. O coletor nacional não tem a inteligência de ler que, por exemplo, um arquivo é até o mês 6 e o outro até o mês 12. Ele não consegue fazer isso. Então, ele entende sempre que o último arquivo é o válido. Então, eu até consigo enviar dois arquivos, só que tem que ser simultaneamente. No mesmo envio. O grande risco é, se eu entregar um, depois enviar o outro, a informação do primeiro arquivo é perdida. Sim, ela é substituída integralmente. 100% substituída. E aí, vai ficar, por exemplo, condicionado que eu vou ficar omisso num período do ano que como se eu não tivesse entregue. Eu queria só falar um pouquinho, aproveitar que o Wellington está falando aqui da obrigatoriedade dos 4.800.000 que ele destacou. É preciso que a gente entenda bem qual é o conceito dessa receita bruta da atividade rural. Pelo texto legal, a receita bruta da atividade rural é aquela receita na comercialização dos produtos oriundos da minha atividade primária. Uma dúvida que parece, às vezes, boba ou simples, mas que acontece muito, está nos pequenos produtores que têm incidência do Fundo Rural. Então, nós temos ali a comercialização e é muito comum que, ao vender R$1.000, eu tenha ali recebido 985, por exemplo. A receita bruta, segundo o layout, segundo a legislação, não é os 985. Porque confunde-se muito o que é regime de caixa, o que é recebido e o que é receita bruta. Para a legislação, eu tenho uma receita de R$1.000. E eu preciso, então, separar e incluir na minha receita bruta, não o valor recebido,
mas sim o valor da minha comercialização destacado. E aí, inclusive, os valores que eu entrego, vamos supor, eu fiz ali aquisição de insumos, só que não paguei financeiramente. Emiti uma nota de venda de soja para pagar meus insumos. O que chama isso? O Código Civil chama isso de dação em pagamento. Para fins fiscais, a dação em pagamento é uma venda comum. Então, toda essa comercialização, ainda que ela seja para fins de dação em pagamento, também integra minha receita bruta da atividade rural. Tudo isso deverá ser reconhecido para mim saber se eu estou dentro dos 4.800.000 ou não. Eu não posso pegar só aquilo, por exemplo, que eu vendi sem dação em pagamento, ou descontar o fundo rural, ou descontar qualquer outra questão comercial, ou seja, que eu paguei, né, por exemplo, e para mim não considerar. Inclusive, aí eu lembro novamente do arrendamento. Por quê? Se eu falo de parceria rural, aquele produto que eu entreguei para o meu parceiro não é receita minha. Concorda? Então, eu entreguei para o meu parceiro rural, porque aquela lá é a participação dele nos meus frutos. Então, eu estou entregando para o Wellington 20% daquilo que eu plantei, de acordo com o artigo 94 do Estatuto da Terra, lá no Estatuto da Terra, pessoal, está definido quanto de participação máxima o parceiro rural pode ter conforme aquilo que ele participar na execução. Então, se ele cede a terra, por exemplo, exclusivamente, ele só pode ter 20% dos frutos. Entrega esses 20% para o Wellington, isso não é receita minha. Por quê? É a participação dele na nossa sociedade. Agora, se eu estou falando de arrendamento, uma vez que eu entreguei 20% do meu produto para o Wellington, é como o Renan falou, é uma venda. Não é uma participação. Porque eu estou vendendo um produto para o Wellington para pagar meu arrendamento, e aí o trâmite financeiro é o encontro de contas que a gente fala. Em vez de eu pagar, eu dou soja, e o Wellington, em vez de receber o arrendamento, recebe soja. Só que isso é considerado comercialização de produção rural própria. Então também integra a receita bruta da atividade para esses fins de 4.800.000. Eu não posso descontar isso. Então veja, por que eu estou falando tudo isso? Onde que eu quero chegar? Muitos contratos estão sendo apresentados como uma parceria rural. E aí eu vou lá e entrego meu produto para o Wellington como parceria rural. E quando eu entrego, eu fico abaixo dos 4.800.000. O que eu fiz então? Não entreguei o LCDPR. Se o fisco vem e fala assim, olha, isso aí não era parceria, era arrendamento. Esse valor que você entregou para o Wellington era venda. Agora a tua receita não é 3 milhões e pouquinho. Vai para 4, vai para 5, vai para 6. Onde você ficou omisso também? Fiquei omisso no LCDPR. Olha só como é importante a gente discutir essa questão do arrendamento da parceria rural, porque pode ter muita gente que está omissa no LCDPR porque está achando que está entregando produto para o parceiro e está pagando arrendamento. A hora que o fisco vir desconsiderar esses contratos, desclassificar esses contratos, a gente não vai ter só imputação de multa por falta de retenção, não vai ter só imputação de multa por não tributar os 27,5%, a gente ainda vai ter as penalidades de não ter entregue o LCDPR. Isso pode vir nos últimos 5 anos. Maravilha! É isso aí, gente. Bem, eu coloquei aqui, quem tiver as dúvidas, a gente vai discutindo, depois a gente vai ter um tempo para a gente falar a respeito aí também, fazer os esclarecimentos, tá? Prazo de entrega, então, nós falamos. LCAR ou LCDPR, falamos também. Vocês falaram a respeito da entrega dos arquivos, né? Essas questões práticas em relação às preocupações de como que o arquivo tem que estar constituído para ele ser subido lá, essa base. Uma outra situação que acontece também é que nós podemos ter, olha só, hein? Nós temos produtores rurais que têm, por exemplo, uma propriedade rural no Paraná. E aqui no Paraná, ele tem um KIPF dessa atividade rural aqui no Paraná. Mas esse produtor rural, e aqui ele tem um contador, então vamos, digamos assim, né? Tem uma estrutura dele própria de controles. Mas esse produtor, ele também tem uma propriedade rural lá no Tocantins, lá no Mato Grosso, lá na Bahia, e lá ele tem a movimentação econômica, digamos que seja um cara, inclusive, bem organizado, né? Porque daí as contas correntes são distintas uma da outra. E aí, o que acontece? Esse produtor rural, lá no Mato Grosso, tem outro contador. Cara, vamos falar aqui em relação a aspectos práticos quanto à escrituração do LCDPR nessa situação. Porque, veja bem, da leitura do manual e da estrutura de layouts que nós temos do LCDPR, pessoal, vejam bem, não temos esse tipo de tratativa
sob a possibilidade de eu entregar um LCDPR parcial do CAIPF do Paraná e outro parcial do CAIPF do Mato Grosso. Porque não se vê a movimentação econômica do produtor segregada em livros dessa forma. Pelo contrário, lá dentro do LCDPR, na estrutura de layout, você tem que estruturar toda a sua base de cadastros de quais os CAIPFs que você possui e prestar conta dentro do livro em relação a todos aqueles que estão classificados lá no bloco 0, que são a base cadastral. Partindo desse princípio, eu entendo que esse livro ele precisa ser unificado. Vocês concordam ou não? Eu concordo, porque assim, imagina o seguinte, vamos puxar para um cenário de uma pessoa jurídica, onde você tem uma empresa, um CNPJ matriz, que é o CPF, e tem os CNPJ auxiliares, que seriam os CAEPFs. Como que dois contadores distintos, sem relação entre eles, cada um vai cuidar do CNPJ de uma filial diferente da outra? Quem tem que entregar o LCDPR é o produtor rural pessoa física, é o CPF que tem que entregar. Então, por mais que o William cuide de um CAIPF, você cuide de outro, necessariamente esses arquivos eu entendo que tem que ser unificado, porque vai ser entregue pelo CPF do produtor rural. O que eu enxergo aí é que, apesar de ser possível enviar dois arquivos, como a gente destacou aqui, eu posso enviar no mesmo envio dois arquivos distintos relativos ao mesmo período, inclusive, desde que sejam propriedades distintas, né? Como o Ayrton falou, que estão ali segregados no 0040, no 0045. Eu acredito que o grande problema é o compliance das informações e a validade pelo produtor rural. Por quê? Se eu não unifico esse arquivo, apesar de ser possível enviar segregadamente, eu não consigo dar validade às minhas informações que estão transcritas ali. Ou seja, não consigo verificar minha receita bruta, não consigo verificar se está equivalente. Inclusive, nós temos registros somatórios que validam a base como um todo, não apenas por CAIPF. Exato. E que dão consistência à base daquilo que está na ficha de atividade rural da declaração de imposto de renda do produtor rural, e lá não é por propriedade, não é por CAIPF. Isso é que eu vejo, Wellington. A grande questão de você não unificar os livros é, por exemplo, você duplicar despesas ou receitas. Você confundir as bases, porque em tese, nós sabemos que os produtores rurais fazem compras de insumos, às vezes vai usar numa propriedade, compra em outra. Isso é muito comum. Às vezes tem que transferir produtos de um lugar para o outro. E muitas vezes, se eu não faço essa validação dos livros, como você falou, 2 livros juntamente, se eu não pego e faço a compliance dos dois, eu posso informar em duplicidade muitas despesas, muitas receitas. Isso tem impacto no que você falou. Depois, quando eu for enviar a minha DPF, vai ter erro ali na base de cálculo em virtude disso. Moral da história, pessoal. Se a gente for falar de um produtor rural, um único CPF, declarante, ter 2 contadores com movimentações distintas, tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar errado, tá? Fica muito difícil dar consistência a isso, então fica aqui o registro de um cuidado que o produtor tem que ter em relação à unificação de todas essas informações e sistemas de dados. Bom, vamos dizer assim, não é proibido ele ter 2 contadores, mas determine aquele da sua maior confiança ou que tenha maior movimentação, determine ele para ser o responsável por isso. E ele e o outro contador, entre diálogo, unificam esses arquivos. Tudo certo. Legal, maravilha, gente. A gente vai seguir viagem, temos muito a falar ainda aqui, inclusive no contexto aqui, todos esses assuntos a gente vai praticamente revisitá-los. Eu acho que agora, falando propriamente da atividade rural e a nossa preocupação que nós temos dentro da declaração de imposto de renda e do livro caixa digital do produtor rural, é efetivamente a busca das informações que devem estar contempladas, né? Afinal, que informações são essas que precisam estar contempladas no processo tributário, né? Processo tributário de atividade rural. Por que a gente fala processo tributário? Porque, às vezes, quando a gente fala assim, livro caixa digital do produtor rural, dá a impressão que nós vamos falar da movimentação econômica do produtor rural como um todo. E não é. A gente precisa deixar bem claro, pessoal, que assim como existe o livro de apuração do imposto de renda numa pessoa jurídica, né, que é a apuração de um resultado fiscal, o livro caixa digital também busca esse resultado fiscal. Ele nunca, o resultado da atividade rural do produtor rural, que é levada para a declaração de imposto de renda,
e buscada aí nos fundamentos do livro Caixa Digital, ela não é efetivamente o resultado econômico. Isso é muito importante. Não se trata do resultado econômico. Se trata de um resultado fiscal. É um resultado sobre qual essa base será oferecida à tributação do imposto de renda nos termos da nossa legislação do imposto de renda. Então, o que é importante para isso? Entender alguns conceitos. E aí eu convidaria novamente aqui o William, o Renan. Olha, livro Caixa Digital. Então, se a gente vai partir para a nossa contabilidade aí do produtor rural, nós temos 3 informações essenciais que estão contempladas dentro da nossa legislação. Primeiro, receita bruta. As nossas receitas todas devem estar contempladas dentro do livro Caixa do produtor rural, seja ele LCAR ou seja LCD-PR. Outra situação, precisamos contemplar aí também todos os gastos e despesas com custeio. E por último, os nossos investimentos. Vamos falar um pouquinho sobre isso para o pessoal entender o que é que está contemplado nesse cenário. William, receitas. Quais são as receitas? O que a gente tem que levar para dentro da estrutura fiscal? Perfeito, Wellington. Então, como a gente trouxe todo o conceito teórico até aqui, né? O resultado da atividade rural é contemplado pela diferença fiscal das receitas fiscais, dos valores de custeio de insumos, sementes e etc., e dos investimentos. Quando a gente trata das receitas, são albergadas como receita da atividade rural exclusivamente as receitas que estão contempladas na execução da atividade, ou seja, na exploração. É só aquilo que é produção própria. Por que é importante a gente destacar isso mais uma vez? Como a gente falou, o arrendador recebeu produto rural derivado de contrato de arrendamento, esse produto não constitui receita da atividade rural, por quê? Não executou a exploração da terra. Então, sempre que eu explorei a atividade rural naquele conceito que a gente trouxe lá no começo, me enquadrei como produtor rural, e esse produto é derivado dessa atividade, eu preciso considerar ele como receita da atividade rural, ainda que eu faça a saída dele como dação em pagamento. Então, por receita não há muita dificuldade. Ah, mas e se eu pegar minha colheitadeira e ir no meu vizinho e cobrar dele para colher? Poxa, aí nós temos alguns problemas que nós começamos a tratar. O serviço que você está prestando para o teu vizinho, aí ali, às vezes... Qual é a natureza? Né? É dentro do conceito de atividade rural que nós falamos, isso aí é enquadrado como uma atividade rural? Começa aí, né? Exatamente. Ou seja, é exploração da atividade primária, prestação de serviço? Em tese, não. Então, se não é exploração, onde que deve ser declarado isso? Não vai ser na LCD-PR, concorda? Perfeito. Ou seja, a prestação de serviço, a gente recebe, é muito comum a gente ver serviços de colheita, serviço de plantio, serviço de armazenagem, né? Sim. Tudo isso são rendimentos considerados rendimentos tributáveis, só que não pertencem ao conceito de atividade rural que a gente destacou lá no começo. Uma vez que não pertence ao conceito de atividade rural, esses serviços não podem ser declarados como atividade rural, devem ser declarados como rendimentos tributáveis. E aí nós temos, inclusive, impactos, não apenas de imposto de renda, mas previdenciários que fogem até aqui do escopo do nosso assunto de hoje. Só que toda essa receita extra atividade rural não deve ser contemplada. Ela deve ser declarada com os devidos fins, né? Ou seja, eu preciso separar muito bem se eu quero dar compliance às minhas informações, aquilo que eu tenho como origem de produto rural, daquilo que eu tenho, muitas vezes, como produto recebido em arrendamento, daquele serviço também que eu prestei. Então, para a gente deixar bem claro aqui, receita bruta é o quê? É só aquilo que eu comercializei, ou seja, se eu estou falando de comércio, não estou falando de serviço, que eu comercializei oriundo da minha exploração da atividade rural. Fora isso, não entra como atividade rural, não é receita da atividade rural. Aqui cabe um alerta importante também para o produtor rural que é cooperado, associado de outras cooperativas, principalmente as agropecuárias, as sobras distribuídas pela cooperativa para esse produtor rural associado é complemento de preço e também vai integrar a receita bruta da atividade rural lá no LCD-PR desse produtor. Na verdade, é exclusivamente falando de agropecuárias, cooperativas agropecuárias. Então, as sobras distribuídas são consideradas receita da atividade rural, ou seja, não é... A gente tem que separar isso, né? É que essa sobra lá na cooperativa faz parte da remuneração ainda da comercialização da produção do produtor. Né? Agregou valor ao produtor. Agregou valor.
E as sobras distribuídas. Se essa cooperativa paga juros sobre o capital, é financeiro e não vai. Isso, aí a gente precisa separar sempre, né? Porque sobras das cooperativas não são lucros e dividendos. Perfeito. Então, isso às vezes parece até meio, mas lucro e dividendo é uma receita, um pagamento exclusivo de sociedade empresária. Quando a gente fala de cooperativas, não existe lucro, existe sobras. Por quê? Por que o termo sobras? Exatamente porque é o complemento da atividade do próprio produtor, é o longa-manos do produtor rural, pessoa física, que deixou seu produto lá. A finalidade da cooperativa, então, é o quê? Agregar valor, seja por industrialização, seja por exportação, outras formas comerciais que ela consegue agregar valor ao produtor. Logo, o que ela está vendendo não é o produto próprio. Tanto é que não é considerada uma operação de mercado. Ela vende o próprio produto do seu produtor. E esse valor que ela adquire a mais é considerado receita da atividade rural porque possui a mesma característica da venda inicial. Então, é declarado lá essas sobras ao final do ano que as cooperativas distribuem, aprovam, faz aquela festa, divulgam, tudo, é receita da atividade rural também. Foi muito bem lembrado por Renan aqui. Então, nós temos aí dentro do conceito de receitas, esse conjunto aí de reconhecimentos que são necessários serem feitos dentro da atividade rural, lá no nosso LCDPR, e aí, obviamente, nós temos muitas particularidades, né, dentro do conceito de receita, porque uma das perguntas é, olha, eu estou comercializando neste ano, 2023, né, comercializei produtos que eu possuía em estoque, ou que eu possuía em saldo lá na minha cooperativa de anos anteriores. Tá? Como que eu faço para reconhecer? Aí, né, William, a gente entra na discussão que quando a gente fala de aspectos tributários da pessoa física produtora rural, nós estamos falando de um regime de caixa. E aí aplica-se pelo fato da comercialização dessa produção, correto? Correto, ou seja, no momento que eu faço a conversão e recebo esses valores, ou seja, pelo regime de caixa, é quando então eu me informo. Então, como você falou, muitas vezes é muito comum isso, principalmente aqui quando a gente fala de cooperativas, eu remeter para a armazenagem, né, deixar o produto lá. Quando eu faço a fixação do produto, que nós chamamos, né, que é a efetiva comercialização, o produtor então emite a nota de comercialização, a cooperativa dá a entrada como estoque próprio, muitas vezes esse produto já até foi consumido, mas em tese não é declarado pelo produtor, e apenas no momento que ele recebe efetivamente os valores é que é considerado uma receita efetiva a ser declarada na LCDPR. Enquanto eu tenho o produto, mas não fiz a venda, então, e por consequência não recebi os valores, eu não declaro. Apenas no momento efetivo do caixa dessas receitas aí que eu vou informar na LCDPR. Mas a gente percebe, né, que tem que ter uma ligação do produto estar lá, né? Diferente de um adiantamento financeiro. Se eu tenho um efeito de caixa de um adiantamento financeiro, mas não tenho produção, não tenho nada ainda, esse adiantamento financeiro não pode ser considerado receita bruta, porque eu não fiz a comercialização do produto. Ou seja, se eu recebi, nós temos muito isso na lavoura de cana, tá? As cooperativas de etanol, indústrias de etanol, o açúcar, para fomentar o produtor, para dar competitividade em relação aos grãos, o que elas fazem? Elas vão lá e adiantam os recursos para o produtor, às vezes por uma ou duas safras, para que faça o plantio da cana, e depois ele vai entregar ali por 2, 3, 4 anos para essa cooperativa. O que acontece? Nesse momento que teve o adiantamento, o produto nem existe, como o Renan falou. Então, o regime de caixa do produtor, ele é de caixa, mas nem tanto, tem as suas exceções. No adiantamento é uma delas. Eu fiz um adiantamento, ou recebi um adiantamento, mas não plantei ainda, esse valor não vai ser receita bruta agora. E vai ser receita bruta quando? Quando eu entregar o produto na cooperativa ou na minha empresa que está comprando meu produto rural. E aí, por que é importante dizer isso? Porque, é como o Wellington disse, muitas vezes a gente imagina que o LCDPR é uma cópia do nosso extrato bancário. E não é. Não é. Justamente porque o resultado ele não é econômico, ele é fiscal. Então, nessa situação mesmo, eu não vou ter fluxo financeiro nenhuma quando eu entregar o produto. Por quê? Eu já recebi muito antes. Às vezes, por 2, 3 anos, já entrou na minha conta. Muito antes, esse dinheiro já foi. Mas eu estou entregando o produto agora. Então, esse caixa aconteceu em 2021, por exemplo, eu posso estar entregando em 2024. A receita da LCDPR é agora em 2024, e não lá quando eu recebi. Inclusive, tem código específico lá no registro QSIM, que a gente vai falar mais adiante, para esse tipo de situação, onde você está entregando um produto que você já recebeu como adiantamento financeiro anos atrás. Legal. Então, receitas, isso daí. E nós temos a questão das despesas com custeio, né?
Obviamente é um pouco mais simples de entender, embora tenha suas particularidades também, concordam? Quando eu falo de custeio, né, Renan, é interessante a gente analisar que o conceito é aquele conceito do imposto de renda da pessoa jurídica, é igualzinho. O que é a despesa de custeio para fins de LCDPR? São as despesas necessárias à percepção da atividade rural. Porque muitas vezes no imaginário popular a gente imagina que é só o quê? Semente é despesa de custeio, insumos defensivos, né? Aquilo Mão que eu de estou obra, aplicando, né? mão de obra. Só que não. Muitas vezes esse produtor ele tem despesas que são administrativas, mas são despesas de custeio. O contador que ele está pagando para fazer o LCDPR é uma despesa de atividade rural. Por quê? Ele está pagando exclusivamente para que ele exerça, então, os processos inerentes às obrigações tributárias. Esse conceito a gente poderia dizer aqui, né, William, que são aqueles essenciais e indispensáveis à existência do negócio. Né? Então, além dos insumos, tem um outro pacote que daí é uma análise muito pessoal, uma análise do profissional, do produtor, ao entender se aquele gasto é um gasto que vai compor esse conceito de custeio. Né? Nós temos falado até, inclusive, de juros. Nós podemos falar de impactos financeiros que são relevantes. Exatamente. Nós temos um custo econômico financeiro grande sobre as operações de crédito. E esse juros é permitido a dedução como atividade rural, afinal, o produtor está buscando crédito para custear a atividade rural dele. Então, ou seja, totalmente inerente à sua atividade exercida na lavoura, todos esses custos. Então, a gente pode falar, resumidamente, insumos, mão de obra, despesas administrativas e encargos financeiros que estão vinculados à exploração da atividade rural, né? Vinculados Então, basicamente. E aí, no mesma conceituação, olha só, hein? Eu sempre acho um jeito aqui de complicar um pouquinho. Buscando no mesmo conceito que nós discutimos a questão de caixa em relação às receitas, eu entendo que nós temos aqui também o mesmo desafio em relação ao custeio. Por quê? Porque dentro do custo, nós fazemos muitas aquisições, olha só, hein? O produtor rural, por exemplo, pode fazer uma compra antecipada de fertilizantes. Ele fez a compra do fertilizante, mas o fertilizante ainda nem existe. Ele está fazendo um contrato para o ano que vem, mas muitas vezes ele já tem que fazer um compromisso financeiro pagando parte disso, de um fertilizante que é para a próxima safra, ainda que nem está em poder dele. Né? É uma venda antecipada lá, feita pela cooperativa ou feita pelo fornecedor de insumos dele. Então, pessoal, atenção nisso, hein? Qual o tratamento, como que a gente deve levar isso aqui obedecendo o regime de caixa? Nesse caso, assim como acontece na receita, você precisa ter a transferência do produto, né? A troca de propriedade, de titularidade do produto. Então, eu só fazer o adiantamento para adquirir insumos, não estou tendo a aquisição do insumo. É financeiro só. Ou seja, aquele pagamento que eu faço na aquisição, se eu não estou fazendo a transferência de propriedade do bem para os meus para a minha posse, né? Ali, na verdade, é apenas um compromisso econômico financeiro que eu estou fazendo e não obedece, naquele momento, o reconhecimento de uma despesa de custeio. Perfeito. Né? Então, E essa despesa de custeio será reconhecida quando? Quando o produto chegar até você e você utilizar ele na lavoura. Quando essa empresa mandar lá fazer o transporte, entregar isso lá na minha fazenda, o que vai acontecer? Vai vir uma nota. Naquela nota vai constar, inclusive, as questões financeiras que já está pago, mas naquele momento eu vou reconhecer. Então, você veja que esse regime de caixa, ele é meio complexo, porque embora seja caixa, ele possui regras específicas de quando que eu posso ou não aplicar um regime de caixa. E aí aproveito o gancho para puxar a questão dos investimentos, porque os investimentos, pessoal, essa questão de regime de caixa dentro dos investimentos é cheio de particularidade, né? Ao falar de investimentos, nós temos aí investimentos, aquisições financiadas, aquisições por consórcio, nós temos investimentos que eu faço a prazo, direto, né? Com o fornecedor, né? Direto com o fornecedor, e tenho aí os pagamentos à vista. Afinal, o que nós podemos falar assim para elencar para o pessoal ter em mente essa questão dos tratamentos dos investimentos? É importante a gente separar, né, Aurélio? Por que a legislação separa custeio de investimento? O investimento é aquilo de grande porte que é implementado na atividade rural. A gente está falando do quê? De benfeitorias, estamos falando de maquinária agrícola, estamos falando de, muitas vezes, animais de trabalho, perfeito, veículos e utilitários de transporte que são aplicados exclusivamente na atividade rural. Então, por investimentos, são considerados os bens
duráveis, né? Os bens duráveis que são adquiridos para uso nessa atividade. No caso do produtor rural, em tese, como ele segue o regime de caixa, se ele adquirir um bem a prazo para ir pagando em parcelas, direto com seu fornecedor, por exemplo, é tranquilo, não há dificuldade. Por quê? Adquirir lá um veículo para pagar em 24 vezes direto, né? Direto com o meu fornecedor. Quando que eu vou deduzir? No meu LCDPR vai aparecer as 24 parcelas, os 24 pagamentos, mês a mês, como despesa. Mas o Herto citou o exemplo talvez mais comum que nós temos aqui, que é o financiamento. Os produtores rurais pelo menos nós tínhamos, né, por muitos anos, linhas subsidiadas de financiamento de implementos agrícolas. Nesse caso, nós temos mais uma exceção ao regime de caixa. Porque quando eu financio um bem, em tese, o que acontece? Quem paga para o fornecedor é o banco. Ele vai lá, paga à vista, e o que eu fico fazendo? Eu vou pagando ao banco durante ali o prazo que for acordado no contrato de financiamento. Mas para fins de LCDPR e atividade rural, não. Quando eu faço um bem financiado, eu adquiro um bem financiado que é considerado investimento na atividade rural, eu vou considerar essa despesa no momento da aquisição. Integral. Integral. Ou seja, eu vou financiar um bem, implemento agrícola, vou pagar em 60 meses. No meu LCDPR, ele aparece à vista como despesa no próprio ano de aquisição, ainda que eu vou pagar em 60 meses para o banco. Ah, mas e aí? Como que fica esse movimento financeiro? Mais uma vez, nós precisamos declarar corretamente no LCDPR para que o fisco entenda que aquele recurso que foi pago, eu estou devendo para o banco. E por que é importante isso? Porque depois, mensalmente, eu vou começar a pagar as parcelas do meu banco, a instituição financeira que me financiou. Esse valor não posso deduzir como despesa novamente. Por quê? Eu já deduzi à vista quando adquiri o bem. Mas ali tem uma parcelinha que chama-se juros. Então, regra do financiamento, para a gente deixar aqui bem claro. No momento da aquisição, é despesa a ser informada na LCDPR pelo valor total da aquisição. Vai chegar a nota fiscal, colar colheitadeira, 5 milhões de reais. 5 milhões de despesas naquele momento. Ah, e depois eu vou pagar lá 20 mil por mês. Desses 20 mil que eu estou pagando por mês, quanto é juros? É 2 mil? No meu LCDPR dos anos seguintes, é só esse 2 mil que é despesa. Então, olha só, nós estamos falando de valores relevantes, né? É um incentivo, na verdade, para o setor, benefício né? fiscal, Eu né? acho que essa, vamos chamar assim, de praticamente depreciação acelerada aí, é um dos grandes fatores de alto investimento em tecnologia no Brasil. Qualquer empresa de maquinário, inclusive, se você conversar, as grandes vendas, a movimentação das grandes feiras e de mercado acontece no último trimestre de cada ano. Que é quando o produtor, muitas vezes, já tem o seu resultado aferido no ano e utiliza o investimento como uma ferramenta de renovação e, ao mesmo tempo, de proveito econômico em relação à redução da carga tributária, porque daí deixa o investimento numa monta de uma colheitadeira dessa daí é uma redução relevante, obviamente, ou até torna um prejuízo fiscal, né, prejuízo da atividade, para fins de tributação do imposto de renda. Então, é um grande negócio, é uma forma que o governo encontrou há muitos anos atrás de incentivar a indústria brasileira do agro, e ao mesmo tempo é foco e visão que nós temos em relação a um adequado planejamento, né? Eu acho que se a gente olhar para esse cenário do investimento que a gente está falando aqui, pessoal, e analisar que um produtor rural pode ter produtores que pagam imposto de renda sobre a apuração do seu resultado da atividade rural, vou falar bem assim, às claras, é falta de planejamento. Hoje um investimento com essa condição beneficiada, ele se torna, como você falou, uma ferramenta de planejamento tributário para que eu consiga, nos momentos de pico de resultado, eu conciliar com o momento de aquisição, que eu não tenho fluxo de caixa meu próprio, ou seja, eu uso o recurso de terceiro para deduzir meu resultado à vista. É quase que você decidir se você quer pagar imposto para o governo ou comprar um bem para sua propriedade. Não tem por que ter dúvidas, né? É. Nessa mesma linha aí do financiamento, nós temos o consórcio também, né, William? Perfeito. Nos consórcios, que é uma... Tem ganhado campo, né? Tem ganhado campo o consórcio, especialmente quando a Selic foi ali para 12,75%, que baliza os juros brasileiros para cima. Ontem, inclusive, o Copom baixou para 10,75%, né? Então, nós estamos agora numa linha de baixa. Talvez logo chegamos a um dígito e as coisas melhorem. Mas enquanto a Selic estava alta e os juros brasileiros estavam altos, o consórcio ganhou muito espaço, inclusive no meio agrícola. E aí, nos consórcios, existe uma regrinha própria também. O que é? É o inverso um pouquinho.
No financiamento, eu deduzo à vista e pago depois. No consórcio, não. Enquanto eu estou pagando, eu não deduzo nada. Eu só vou deduzir, então eu posso pagar 5, 10 anos. Eu não posso informar esses pagamentos no meu LCDPR. O consórcio é considerado um adiantamento de valores. É aquela regra que o Wellington falou. Eu tenho um entendimento, William, partindo de outros princípios legais que nós temos, que no caso do consórcio, quando você está pagando a parcela, você não tem um bem gerador de riqueza. No financiamento, você pode abater inteiro, porque você adquiriu o bem ele entra no processo produtivo e vai participar do processo, da geração de riqueza. O consórcio, você não tem o bem. Perfeito. Né? Então, eu entendo que há um senso de justiça, no sentido de que, olha, aquilo que eu paguei no consórcio, vou ter que somar tudo e só vou poder reconhecer efetivamente quando o bem estiver participando do meu processo. Ou seja, o que eu estou fazendo, na verdade, é reunir um grupo de pessoas para adquirir em nome de um dos participantes. Então, aquele que daquele mês que reuniu o recurso de todos vai deduzir naquele momento. Então, como você bem falou, paguei 60 parcelas, não fui contemplado, não adquiri o bem, não deduz nada, vou acumulando essas 60 parcelas. Se na parcela de número 61 eu finalmente fui contemplado e adquiri, eu pego todo o montante que eu paguei até aquele momento e aí deduzo integralmente no momento da aquisição. E aí, se eu tenho mais parcelas adiante, depois que o bem já está contemplado, já está de posse do consorciado, aí sim, as parcelas seguintes eu vou deduzindo normalmente conforme eu for pagando. Porque no consórcio, como você falou, é considerado um adiantamento com venda a prazo. Então, eu não posso deduzir, justamente porque não existe o impacto econômico do bem na atividade naquele momento. Na verdade, é um mero recurso financeiro que está sendo gerido em grupo para aquisição em nome dos participantes. Investimentos a prazo, William. Nos investimentos a prazo é aquilo que a gente pode falar que finalmente segue o regime de caixa. Então, finalmente, no investimento a prazo, se eu pago, adquiri um veículo lá, que tem muitas campanhas hoje, né? Vou pagar ali em 36 meses, dou uma entrada e 36 meses. O que eu deduzo? Efetivamente o que foi pago. Então, se eu estou pagando parcelado, é a parcela do bem que eu vou pagar ali, que eu vou deduzir no meu SDPR. É diferente do financiamento e é diferente do consórcio também. É uma terceira regra que a gente precisa ver, só que é a mais simples de todas, né? Então, o que eu for pagando, eu vou informando como despesa. Ou seja, se eu fui lá na concessionária, comprei um direto com eles lá, um trator para pagar em parcela da próxima safra. Na próxima safra, quando eu fazer o pagamento à concessionária, efetivamente vou fazer o reconhecimento disso no caixa, né? E à vista, no momento, no ato. Ok? Gente, passamos sobre conceitos de receita, despesa e gastos de custeio, investimentos, e aí nós podemos falar então finalmente sobre como constituir os resultados da atividade rural. Partindo do pressuposto do lançamento das receitas, dos reconhecimentos dos gastos e despesas com custeio, daquilo que é investimento dedutível para o período, nós temos um resultado da atividade rural. Esse resultado, nós temos uma regrinha tradicional, que é ter já esse resultado como base de cálculo tributável, vamos dizer assim, ok? Mas nós temos aí a exceção da presunção, né? O que nós podemos falar? Antes de entrar nesse resultado, né? Mas dando sequência na questão do investimento e o custeio e receita, o livro Caixa Digital, o produtor rural, ele não tem depreciação. Até por isso que ele pode deduzir integralmente no ano que ele compra o bem, seguindo todas essas regras que o William já disse. Quando ele vende esse bem usado já, essa venda do bem, uma vez que ele já deduziu integralmente no LCDPR dele, quando ele vende, essa venda é totalmente receita da atividade rural. E o net da venda com aquilo que já foi deduzido anteriormente vai compor também o resultado da atividade rural quando utilizar pelos... Cara, isso é muito importante, Renan, que a gente está... Então, mais uma exceção, e isso foi muito bem lembrado por você, porque muitas vezes isso muda o enquadramento de LCDPR. Sim. Se eu vendo implemento agrícola, eu estou falando aqui que é receita da atividade rural, eu estou falando de valores que podem chegar na casa de milhões, centenas de milhares de reais. Então, o que Renan falando é muito importante, pessoal. Se eu deduzir, né, esse valor da minha atividade rural, mesmo que não é um produto primário, a venda dele não tem ganho de capital, não tem receita de tributação exclusiva, não tem depreciação. Não tem depreciação. Ou seja, muitos clientes nossos, o que eles têm, Wellington? Eles fazem a contabilidade do produtor pessoa física.
Por quê? Para que fique demonstrado de uma forma mais adequada qual que é o resultado econômico por competência. E às vezes, lá na contabilidade que tem a parte, eles fazem a depreciação dos bens, que não está errado para fins gerenciais. Fiscalmente, o fisco não tem interesse nisso. Por quê? O bem, ele já é muitas vezes deduzido à vista. Então, se é deduzido à vista, o que vem depois não importa. Só que quando eu alieno esse bem, eu tenho que imputar na base de cálculo de volta. Por quê? Por que é uma receita de atividade rural, sendo que eu não tenho, não é um produto primário, né, como a gente vinha falando? Porque, em síntese, o conceito é o quê? É uma recuperação daquela despesa que eu deduzi. Então, não quer dizer que é porque lá na ficha, nós não temos lá uma ficha de recuperação de despesa. Eu declaro como receita. Mas não é porque é um produto oriundo, é porque é uma recuperação daquilo que eu deduzi. Então, eu preciso imputar novamente na base de cálculo. Nada mais justo. É que quando eu comprei, eu entendi que o bem seria inteiramente utilizado e desgastado na atividade. Então, se eu comprei um bem por 4 milhões, uma colheitadeira, e depois eu consigo vender ela no mercado por 2 milhões, então eu tenho que recompor esse 2 na base. Porque eu deduzi 4. Porque eu deduzi 4. Né? Então, é correto também que seja feito e reconhecido dessa forma. Né? Perfeito. É o senso de justiça. Qual que foi o meu impacto econômico daquela colheitadeira no meu resultado? Não foi 4. Foi 2. Foi 2. Então, né? Então foi muito bem lembrado. Renan, bem lembrado, Renan. Pode ir. E aí, né, saindo desse resultado econômico, nós temos aí, no produtor rural pessoa física, uma das coisas que, há um tempo atrás, correu risco, inclusive, na primeira reforma apresentada pelo Guedes, ele queria extinguir isso, que é a possibilidade de presumir o resultado da atividade rural em 20%. Então, quando a gente tem a ficha de declaração do imposto de renda lá na DIRPF, eu posso informar que eu vou usar minha receita bruta, desconsiderar todos os investimentos e todas as despesas de custeio daquele período e presumir meu lucro em 20% e tributar 20%. E aí, meu LCDPR tem que ser informado normalmente, tá? Isso é muito importante. Tem gente no mercado, profissionais, inclusive, de contabilidade, nossos amigos, que às vezes tem um entendimento de que, ao optar por um regime de tributação com base reduzida a 20%, ou seja, presumida, né, que não teria aí o compromisso de apresentação do livro caixa de atividade rural ou do livro caixa digital do produtor rural, o que não é uma verdade. A legislação não dispensa, independentemente do regime que nós atuarmos, o livro caixa, seja digital ou não, deve ser feito nos termos exigidos pela legislação. Inclusive lá, quando o Renan fala um pouquinho dos layouts, consta essa informação no LCDPR. Você vai constituir normalmente o QCM lá, suas receitas, seus totalizadores, suas despesas, seus totalizadores, apresentar o resultado, mesmo que lá no começo eu tenha falado assim, olha, optei pelo resultado presumido. Qual que é a grande questão do resultado presumido, pessoal, que precisa ser ponto de atenção dos nossos amigos aqui, produtores rurais, dos nossos clientes? Se eu opto pelo resultado presumido, é inerente que eu estou abrindo mão dos meus prejuízos fiscais de exercícios anteriores. Produtores rurais, pessoas físicas, assim como as pessoas jurídicas, quando eles acumulam prejuízos fiscais em determinado exercício, eles podem guardar esse saldo de prejuízos fiscais lá na minha declaração do imposto de renda, e no seu ano seguinte, se eu tenho resultado positivo, eu posso compensar integralmente, sem limitação nenhuma, esse resultado. Ou seja, eu vou abater o prejuízo do ano anterior no resultado desse ano. Se eu opto pelo resultado presumido porque ele me foi vantajoso, eu estou dizendo ao fisco que eu já compensei integralmente aquilo lá. É compulsório e eu perco, então, esse saldo de prejuízos fiscais, porque eu estou demonstrando para o fisco o seguinte, eu usei totalmente, mas ainda assim a presunção é mais vantajosa. Ou seja, eu só vou para a presunção se ela provar em última instância que ela é viável. Perfeito, ou seja, senão eu perco todo esse benefício fiscal que eu tinha. Então, é permitido, ainda existe essa presunção de 20%, mas tem que estar atento a essas questões, principalmente dos prejuízos fiscais aí, que se eu fizer, eu perco esse saldo que estava acumulado na minha DIRPF. Legal, gente. Falamos aí então, corremos aí sobre as questões dos conceitos, agora nós vamos fazer uma viagem por dentro do livro Caixa Digital em relação à estrutura de dados que está contemplado nela, e aí esses conceitos aqui a gente vai rediscutindo novamente para vocês entenderem como que a gente vislumbra essas informações com um olhar aqui de auditoria e de verificação fiscal, beleza? Então vou passar aqui para o Renan compartilhar a tela com vocês. Vou confirmar aqui que carregou, tudo certinho. Carregou, né, pessoal? Beleza. O LCDPR, ele é um registro, né, um livro relativamente simples,
mas é relativamente pequena. Ele são 3 blocos, o bloco 0, que é o bloco de cadastros, o bloco Q, que é o bloco da movimentação financeira, e o 9, que é o de fechamento. E esses 3 blocos são divididos em apenas 9 registros. São 6 blocos, 6 registros no bloco 0, então olha a importância dos cadastros. 6 registros somente para cadastro. Ou seja, muito mais do que a movimentação financeira, né? Exatamente. Isso prova o tanto que os cadastros são importantes aqui para a Receita Federal, né? Nós temos ainda, né, Renan, as tributações do bloco 0, bloco Q. Isso. Enquanto o pessoal vai olhando aqui, pessoal, gente, eu vou aproveitar aqui para falarmos, nós tivemos algumas participações aqui no chat. Vamos ver uma aqui. Se precisamos declarar a receita no valor bruto, se o produtor realizou uma venda, mas concedeu um desconto financeiro para o cliente, o valor que é informado no LCDPR é o bruto e não recebido em banco e caixa? O mesmo ocorreria para as despesas que o produtor obteve desconto, informaria o valor bruto ao invés de valor pago? Pessoal, eu tenho um entendimento que deve ser informado o valor constante da documentação. Então, quando a gente fala de receita, se a nota fiscal de venda, se a operação de venda foi de R$1.000 e no documento fiscal tem R$1.000 registrado, deve ser reconhecido uma receita bruta de R$1.000. Se posteriormente, através de algum acordo feito com a outra parte, foi concedido lá R$10 de desconto, esse desconto financeiro, ele deve ser lançado como uma despesa. Ok? Tá entendido? O mesmo acontece com uma despesa. Tá? A despesa, você vai pagar ela e reconhecer ela de que forma? É regime de caixa, pelo valor que ela está sendo paga. Beleza? Então, em relação à receita, tem que ter esse enquadramento, porque a receita bruta é o total da receita. Agora, se no documento fiscal eu já estou registrando que existe um desconto de R$10 e a venda já está sendo registrada por 990, então a minha receita já será reconhecida por 990. Tá? Então depende muito como o ato jurídico ali está sendo registrado. Mas o importante é que esteja as duas pontas aí bem travadinhas. Quanto a isso, né, Wellington, eu vejo que não tem diferença de base. Talvez nós temos uma diferença temporal, como você falou. Muitas vezes eu recebi e o meu desconto é condicional. Quando é condicional, ele é posterior. Verdade. Se ele é posterior, a minha despesa, eu primeiro tenho uma receita que pode ser num período, eu tenho uma despesa em outro período. Quando ele é incondicional, aí sim, que está descarregado na nota fiscal e o valor já vem líquido. Exato. Aí nós podemos considerar no mesmo momento, né? Ou seja, vai ser uma receita já de 990, no exemplo que você citou. Se ele é condicional, aí sim, eu tenho uma receita bruta de 1.000, uma despesa de 10 de descontos ali a ser declarada posteriormente. Eu queria só aproveitar e fazer uma observação aí, que apesar da gente estar falando de imposto de renda e LCDPR, a legislação previdenciária não permite a dedução do desconto. Ela é clara dizendo que é a receita bruta da comercialização. Então, para evitar qualquer tipo de problema, já faz a nota pelo desconto, com o desconto incondicional pelo valor líquido da nota, como sendo aquele o valor bruto, para evitar qualquer tipo de questionamento na parte previdenciária. Até aproveitando o gancho da legislação previdenciária, um outro registro aqui. Se eu tenho... Pessoal, nunca se registra pelo valor líquido a receita em virtude de retenção sofrida de fundo rural. Se eu tenho um fundo rural de 1,5%, vamos falar, o fundo rural e o Senar lá, né? 1,5%. Então, de uma operação de R$1.000, eu teria R$15 de retenção de fundo rural e Senar. A minha receita, em nenhum momento, ela deixa de ser R$1.000 para fins da escrituração fiscal. Ela é de R$1.000. O que eu vou fazer é lançar um gasto, uma despesa em relação a esse fundo rural da operação. Tá? Então, a gente nunca reconhece a receita pelo líquido. Isso aí. Vamos lá voltando para o layout agora. Pode só... Aí. Beleza. Então, o registro... O LCDPR ele é dividido nesses 9 registros, e os primeiros registros são os registros de cadastro, na realidade. É o registro 000,
é onde vai ser iniciado toda o LCDPR, onde vai ter o nome, tem lá os campos que já vem preenchido automaticamente, né, com a indicação do registro, o nome do declarante, o CPF, tudo mais. Então, o registro zero, você vai indicar o início do período também, justamente naquela questão de alguma situação especial, ou o produtor rural começou a exercer a atividade no meio do ano, então vai indicar esse início de período, e uma situação especial seria o caso de um falecimento, por exemplo, onde você vai indicar o falecimento do produtor rural como o fim do LCDPR. Posteriormente, então, o registro 0010, esse registro é onde a gente vai indicar, né, um registro de 2 campos, onde vai ser indicado qual que foi o regime de apuração que o produtor rural, pessoa física, optou. Se ele vai ser pelo regime de livro-caixa mesmo, receitas menos despesas de custeio e investimentos. Ou seja, se é pelo resultado do livro-caixa, né? Isso. Ou se ele vai utilizar a questão da presunção dos 20%, onde vai ser elevado 20% como rendimento tributável para a incidência do imposto de renda. Esse campo também bem tranquilinho, e apesar, né, como o Ayrton bem disse, apesar de eu indicar, por exemplo, a apuração pelo livro pelo presumido, né, dos 20%, o restante do LCDPR tem que ser preenchido normalmente. Então, esse é um cuidado que tem que ter. O registro 0030, onde a gente já tem os primeiros dados cadastrais do contribuinte, além do nome e CPF que eu indiquei lá no comecinho, agora eu vou indicar o endereço dele, endereço de moradia, porque muitas vezes o produtor rural não mora nas propriedades que ele explora, ele mora, vamos dizer, ali na cidade e tem a exploração na área rural, então ele vai indicar o endereço onde ele reside de fato, é o mesmo endereço lá da declaração do imposto de renda da pessoa física, lá na ficha de identificação do contribuinte. Então, esse campo 0030, ele é voltado para os dados cadastrais em compliance com a identificação do contribuinte na declaração. O registro 0040, aqui sim, teremos as informações dos imóveis rurais que esse produtor rural explora, e nesse registro 0040, onde você vai indicar qual é o CAEPF, qual é a inscrição estadual, o endereço desse município, dessa atividade, o nome dessa propriedade, o CAFIR, o tipo de exploração. Então, aqui entra se é parceria, se é arrendamento. Aqui está aquela pegada do contrato que nós falamos, onde temos o vínculo da atividade econômica do produtor rural com a natureza do contrato de exploração daquela área. Perfeito. Então, veja que o fisco trava a área com o ITR, com o CAEPF, e tem um detalhe com ainda. A natureza do contrato. A gente acabou não falando lá no começo, mas eu vou já reportar aqui. O CAEPF, como o Ayrton também disse, o William também complementou, que é por contrato. Então, se eu tenho um contrato com o Ayrton e um contrato com o William, eu terei 2 CAEPFs. Vamos supor que para a inscrição estadual, a Receita Estadual permite que eu tenha uma inscrição estadual por município, né? Só que para o CAEPF, eu vou ter um CAEPF por estabelecimento. Ou contrato, né? Ou por contrato. Então, quer dizer o quê? Que eu posso ter um CAEPF, eu posso ter uma inscrição estadual para mais de um CAEPF quando eles estão dentro do mesmo município. Eu vou além, Renan. Se a gente pensar aqui no layout do 0040, ele é tão importante que, como o Ayrton falou, ele pergunta qual que é o cadastro do imóvel, qual que é a exploração aqui, se é condomínio, se é individual, se é parceria rural ou arrendamento, né, comodato, e pergunta ainda a inscrição estadual. Só que eu posso ter, e é muito comum nós termos, uma propriedade rural hoje, que ela é uma inscrição única no ITR, ou seja, é o único endereço no município, mas dentro dela eu tenho 2 contratos. Então eu posso explorar 50% da terra como parceria rural e posso explorar outros 50% como um condomínio. Nós temos vários contratos clientes do Mato Grosso que são assim. Tem áreas extensas que tem tipos de cultura diferentes. Tem mais de um regime dentro da mesma área. Mais de um regime dentro da mesma área. E aí, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter 2 CAEPFs no mesmo CAFIR. Porque é a mesma área rural,
Só que tem 2 contratos diferentes, então eu preciso ter 2 KPFs naquela área, um para meu contrato de parceria e um para o meu contrato de condomínio, por exemplo. Ou então eu posso explorar metade da área em parceria e metade da área eu exploro individualmente, sozinho. Eu tenho que ter 2 KPFs nessa área e ela vai ter a mesma inscrição estadual, vai ter o mesmo CAFIR, 2 KPFs e 2 registros 0040. É isso que eu ia falar. Então, com isso, a gente concluiu o quê? Que o registro 0040, ele vai ter quantos forem necessários para cobrir toda a área da minha exploração. E ele traz aqui uma visão de como que o fisco hoje está conseguindo individualizar a produção e a movimentação econômica Sim, por área. Então, veja bem, esse 0040 aqui significa dizer o seguinte: cada lançamento de pagamento ou de receita ou de investimento que nós vamos ter nos próximos registros lá do bloco Q, vai ter que vincular cada pagamento ao campo 2 aqui, ó, código do imóvel. ao código do imóvel que está classificado no 0040. Significa dizer que cada receita, cada pagamento que eu tenho que atrelar a um vínculo de uma atividade rural desenvolvida, que eu estou dizendo aqui todas as características dessa relação que eu tenho, seja ela individual ou seja ela em conjunto com terceiros, através de parceria, arrendamento, outras coisas. Isso mesmo. Né? E aí, o fisco passa a ter, então, um olhar dentro do livro Caixa Digital de uma contabilidade em regime de caixa por área. Por área. E assim, mas eu comprei insumo que eu vou usar em 10 áreas diferentes. Ok. O fisco admite que você possa inserir essa informação naquela área que tem mais relevância ou que proporcionalize isso por cada área que está Conforme o sendo sistema de utilizado. custeio que você Conforme. possa Aí tem registrar. uma ressalva, né? Eu posso fazer isso sistemicamente? Posso. Mas e meus contratos permitem? Aí tem um porém. Eu não posso fazer isso se os meus contratos juridicamente são constituídos de naturezas diferentes. Sociedades distintas. Sociedades distintas. Porque a finalidade do 0040, pessoal, é que a Receita Federal entenda quem são os sócios dos teus negócios em cada exploração, em cada propriedade. Perfeito. Agora, veja bem, numa propriedade, eu exploro individualmente. Então, eu tenho um KPF com registro 040 aqui, dizendo tudo sobre aquela propriedade, dizendo que o Wellington explora individualmente. Numa segunda propriedade, Renan, exploro em condição de parceria o Wellington e o William. Deu uma dupla sertaneja, hein, cara? O Wellington e o William. Aí, veja bem, tem um outro 040 dizendo que o nosso contrato é de parceria. Quantos por cento cada um de nós temos, porque aqui ele pergunta a participação percentual dessas pessoas, então nós vamos ter que dizer quantos por cento cada um participa aqui. Agora, nós compramos insumos. Neste contrato de parceria, nós compramos insumos para essa área. Eu posso pegar o insumo adquirido nesta condição societária e aplicar para uma outra área minha em que eu tenho exploração individual, ou numa outra área que eu posso ter sociedade com o Renan? Eu entendo que não, porque juridicamente são atos societários distintos. Se eu fizer isso daí, financeiramente, eu vou estar ou beneficiando ou prejudicando outra parte, e aí vou estar reconhecendo um gasto indevidamente em outro livro caixa. Eu percebo que essa centralização que existe, a exceção no layout que o Renan comentou, ela só deve ser aplicada quando tem contrato de exploração individual em todas as propriedades. Ou seja, todo o resultado é meu, não há participação de nenhum terceiro. Por exemplo, eu e você temos um contrato de parceria num imóvel na rua X, e eu e você temos um contrato de parceria num outro imóvel realizado na outra área rural ali, e aí tudo bem. Porque e isso com os mesmos percentuais. Com os mesmos percentuais. Os mesmos percentuais, porque senão ainda fica diferente. Porque analisa bem, qual que é o grande desafio, pessoal? Veja, olha só, no livro caixa do Wellington, vai aparecer somente a proporção daquilo que o Wellington participa. Perfeito. No livro caixa do William, vai aparecer a proporção apenas daquilo que o William participa. Como segregar o gasto da participação do William se a conta não fecha proporcionalmente?
né? Então, é difícil, isso não consegue, não haveria documentação fiscal válida ou hábil que provasse a condição, né, do que o William teria aplicado aquele gasto lá no conceito do livro A caixa. grande verdade é que a gente, mais uma vez, precisa lembrar que o produtor rural precisa dar tratamento sem confusão patrimonial. É basicamente que a gente está falando de pessoas jurídicas hoje. Nós temos que separar o negócio. Então, o meu negócio com o Wellington é um contrato, é um KPF, ele tem que ter a sua movimentação de aquisição de insumos, de venda de produtos, de investimentos, realizada de forma segregada do meu contrato com o Renan. São sociedades distintas. Assim como se eu tivesse duas pessoas jurídicas, uma com o Wellington, uma com o Renan, eu não posso adquirir insumos na minha com o Wellington e transferir para o Renan, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, são sociedades distintas, eu também não posso fazer isso na pessoa física. E as pessoas não estão atentas a esse detalhe, porque acreditam mais uma vez, que no CPF tudo bem. E não é isso que o fisco está entendendo. Por quê? Depois, quando o Wellington declarar a participação dele lá nos frutos da minha parceria rural, ele não pode querer ver ou entender que tem um resultado menor, porque o Renan, que tinha prejuízo fiscal naquele ano anterior, teve uma receita maior. Perceba como a gente consegue simular isso. Muitas vezes o Wellington não tem prejuízo fiscal, mas o Renan tem. E aí eu transfiro despesa para quem? Para o Wellington, porque daí o resultado do Wellington vai ficar menor. Então, às vezes parece que é uma coisa simples, mas tem impactos diretos na arrecadação do fisco, essas separações e essa segregação de compra de insumos, de custeio, de receita. É necessário, assim, quase que uma personalidade jurídica aí em cada sociedade. Perfeito. Dentro da nossa visão, então, se a gente for fechar uma caixinha a respeito do contexto, nós temos o entendimento de que cada KPF obedece à regra do seu contrato. As compras precisam ser feitas naquele contrato, precisam ser feitas naquele cadastro. A operação financeira, inclusive a conta bancária, ela não pode também ser misturada. Parece estranho dizer isso, mas eu não posso ter uma conta bancária para pagar essa despesa desse contrato, desse KPF, na mesma operação que eu faço operações no contrato com o William, a mesma conta bancária fazer operações no meu contrato com o Renan. Não pode. As contas também precisam representar a efetividade, né, de o quanto que isso, dessa individualidade, né? A gente precisa entender essa individualidade. É lógico que na prática, né, pessoal, quando a gente fala isso, é mais complexo, porque você conquistar um produtor, falar assim, nossa, mas quantas contas bancárias eu vou precisar ter então? Mas aí que está a atacada. O produtor precisa entender que quando ele vai iniciar uma nova parceria, que ele vai iniciar uma nova área, ele tem que entender que ali exige toda-se uma preparação, uma organização para que isso não venha trazer problemas futuros. Não se engane, né, pessoal? A gente precisa estar lembrando que a Receita Federal do Brasil tem como foco a fiscalização dos produtores rurais. Contrato de arrendamento, parceria, vai ser fiscalizado, já tem sido. Então, assim, pensar que isso é em vão, não é. É nesse momento dessa organização que o Wellington está comentando, dessa segregação dos contratos, das movimentações financeiras, das aquisições, das vendas, que a gente vai conseguir dar laço para o fisco nos avaliar e não identificar problema. Porque na confusão patrimonial, comprando tudo junto, vendendo tudo junto, não separando o KPF, o fisco vai fazer o que quer com a gente. E vai autuar mesmo, porque o layout já está estabelecido para que seja dessa forma, para quem consiga enxergar tudo isso individualmente, por contrato. Senão, nós não tínhamos esse campo 16 que o Renan está apresentando para nós aqui. Seria necessário. Eu faria um KPF só por município, junto com a inscrição estadual, adquiro tudo ali, faço a venda tudo por ali, pronto. Não é isso que o fisco quer. Ele quer, o KPF é um cadastro federal. Não é municipal, não é estadual, é um cadastro federal, porque a União quer enxergar qual que é o rendimento do Renan, qual que é o rendimento do Eric, qual que é o rendimento do I individualmente. Então, ela vai pegar todos esses contratos para saber esse rendimento. E olha o compliance, né? Como o Ayrton disse, o percentual que o Ayrton informar no 0,40 numa relação de parceria com você, ele vai indicar o seu percentual no 0,45 como um terceiro. Quando você for indicar o seu 0,40, terá que indicar o percentual do Wellington no seu 0,45. Então, e a Receita Federal tem essa capacidade de cruzamento. A importância do 0,45, então, é essa. É fechar o 100%. Se eu indico lá no 0,40 que eu exploro individualmente, eu vou colocar 100% lá, não tenho 0,45. Se eu sou um arrendador, um arrendatário, eu sou o produtor rural que está arrendando a terra, eu vou indicar lá que eu tenho 100% de exploração. Eu vou indicar o contrato de arrendatário,
vou indicar 100% da minha exploração, e aqui no 045 eu tenho que colocar quem que é o proprietário da terra, que é o Já arrendador, denunciou o CPF do cara que ele tem receita de arrendamento. e vai colocar 0% de participação. Afinal, o arrendador não tem participação na propriedade rural. Pronto. Está aqui o registro que precisa ser preenchido. E se são parceiros, quem são os parceiros Quem e são a os proporção de parceiros? cada parceiro. Na minha Exatamente. opinião, o registro 040 e o 045 são os mais importantes É da o- LCDPR. Com certeza. Eles não trazem qualquer número, qualquer valor, qualquer movimentação financeira, mas é neles que dá o compliance da informação pelo fisco. Total. Ou seja, é o que o Renan falou. O Wellington precisa declarar que se eu tenho um contrato de 80-20 com o Wellington, é 80 no 40, 20 no 45. No Wellington, é 20 no 40 e 80 no meu 45. Perfeito. Ou seja, é muito fácil fazer essa verificação, né? Aham. Então, muito cuidado, atenção com o 040 e 045. Terá quantos forem o 045 como os terceiros para cada KIPF que está informado no 040. Então, se você tem 10 040 com 10 contratos de parceria, terão 045 e cada um desses contratos indicando quem são os seus parceiros. O 045, pessoal, para a gente entender uma É um registro estrutura filho ali, né? de layout, exatamente, ele é um registro filho do 040. Então, o 040 vem e depois traz o 045 quando forem necessários. Por que o Renan está falando isso? Nós temos condomínio que tem 8, 9 produtores rurais. Então, eu vou ter um 040 por KIPF, mas posso ter 8 045 para aquele mesmo 040. Então, ali, quantos forem necessários, conforme o quê? Novamente, conforme o contrato que eu tenho de exploração da terra. Perfeito. Seguindo, a Receita Federal também busca o dinheiro. Temos aqui o registro 0050 para o cadastro das contas bancárias do produtor rural, onde será indicado quantas contas bancárias o produtor rural tiver para cada tipo de exploração. Aqui um detalhezinho, você não faz a vinculação da conta com o KIPF. Apesar da importância do que o Wellington disse, que cada exploração precisa ter segregado isso, até para não ferir a personalidade, vamos pôr entre aspas, jurídica do negócio entre os contratos, mas aqui no 0050 você precisa indicar as contas bancárias e cada conta bancária tem um código ali no campo 2, que é onde lá no registro Q100, onde indicar a movimentação financeira, você vai indicar lá, então, a propriedade que está sendo investida, que está tendo o custeio, a receita, a conta bancária que está movimentando esse montante. Então, o 0050 tem essa importância. Um detalhe também, o número do banco, é aquele número que é o número de operação do Bacen. Isso é um número que é importante e é obrigatório para o LCDPR. Ou seja, é através desse que acontece o siga o dinheiro. Siga o dinheiro. Né? No registro Q100, então, é onde tudo acontece daquilo que está detalhado e declarado no 040, 045 e 050, que é o quê? Toda a movimentação financeira que você tiver, seja a movimentação de compra, que seria as saídas de dinheiro, né? Se a gente está falando de caixa, né? Então seria despesas de custeio e investimento, seria as receitas de venda e aquela outra situação que é quando eu faço recebo um adiantamento e entrego depois o produto, a receita é considerada na receita da entrega do produto, é o campo 3 ali no tipo de lançamento. Então no Q100 indicaremos aqui qual que é o imóvel, o estabelecimento que está tendo o custeio, indicaremos qual que é a conta bancária. Estou movimentando em dinheiro, em recurso em espécie. Beleza, não tem conta bancária, você não vai colocar lá no 050 conta caixa. Não existe isso. O layout do LCDPR determina que quando você vai fazer a movimentação em dinheiro, será utilizado o código 000. E um detalhe, né, Wellington? Nunca é demais lembrar. Movimentação em dinheiro, em espécie, acima de R$30 mil está sujeita a DME lá no ECAC, e se não entregar, está sujeita a multa também. Ou seja, tem compliance de recursos em espécie também. E operações que você está tendo, como uma troca, uma dação em pagamento, você utiliza o código 999, que é quando você não está tendo a movimentação nem em dinheiro e nem em conta bancária, mas que existe de fato a movimentação. Exemplo aí de trocas, né? Que utilizará o código 999.
No caso do receita, né, quando eu estiver entregando o produto, que eu vou reconhecer a receita, e eu já recebi o adiantamento financeiro lá, também vou utilizar o 999. Por quê? Não estou tendo movimentação de dinheiro, nem em banco, nem em espécie, mas eu estou tendo o reconhecimento jurídico da minha receita. Então, precisa indicar daí a conta, esse código 999, que seria o que são chamados de numerários em trânsito. Do QCEM seriam essas as principais características. Tem algumas particularidades, por exemplo, você vai ter uma folha de pagamento lá de 100 funcionários. Não precisa indicar os 100 funcionários, você pode indicar o total da folha pago, indicando lá no tipo de documento folha de pagamento. E aí, no campo que ele pede, né, ou qual que é a identificação do participante que está recebendo. Eu não vou colocar os 100 CPFs lá dos meus trabalhadores, eu posso indicar o meu próprio CPF, que a Receita Federal vai entender pelo Código 5, folha de pagamento. Essas foram algumas exceções liberadas pela Receita Federal, né, para facilitar a escrituração dos produtores. Ou seja, o QCEM, na verdade, ele recebe toda a base de dados. Aqui o livro caixa raiz. Aqui o livro caixa raiz está definido lá que o que é preciso estar no livro caixa em relação receita, custeio e investimento é QCEM, aqui, né? Vai estar aqui dentro. A gente tem que classificar tudo aqui dentro. O que eu queria chamar a atenção aqui no QCEM, que eu acho que vale o comentário, Renan, Wellington, é o seguinte. No QCEM, muitas vezes, a movimentação financeira, ela vai ser de um valor X. Só que no meu QCEM, eu não vou declarar muitas vezes o valor total da movimentação financeira. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes eu vou estar indicando aqui na conta bancária que eu paguei um insumo. Na minha conta bancária transitou R$1.000. Só que no meu QCEM não vai ser os R$1.000. Por quê? Porque é a minha parcela do resultado. Se aqueles R$1.000 que eu paguei correspondem a um contrato de parceria que é 50%, onde o fisco vai enxergar? Ele vai chegar 50% da despesa aqui no meu resultado e 50% lá na do Wellington. Então, no QCEM, apesar de eu ter vários pagamentos, eu indicar a conta bancária, indicar a movimentação, indicar a nota fiscal, porque na nota fiscal também vai estar o valor total. É uma nota fiscal para o contrato, aí vai estar R$1.000. Então, tudo que eu adquiri de insumos, aqui nas despesas de custeio, de venda, de receita de atividade rural, de investimentos, que eu estou apresentando aqui a movimentação financeira agora, ela não exatamente vai estar vinculada ao valor total dos documentos. Ela vai estar vinculada ao documento vezes a minha participação naquela sociedade. Retomamos. Vamos lá então, Renan. Finalizar aqui então. O William tinha alertado, né, sobre toda essa questão do que a movimentação do que está no QCEM não necessariamente vai fechar bonitinho com o extrato bancário. Afinal, vamos supor que eu possa ter feito o pagamento de R$1.000 do valor total da nota fiscal pelo regime de parceria, eu vou reconhecer 50% no meu LCDPR e 50% no do parceiro do contrato. Então, na conta bancária vai estar uma saída de R$1.000, mas no meu LCDPR vai estar uma saída de dinheiro, de caixa, de R$500 apenas. E isso é uma característica. Então, desencanem de que o contrato, o extrato bancário tem que estar conciliado com o LCEM, com o QCEM, porque não vai ter como fazer isso. Na verdade, a movimentação financeira lá em relação ao cadastro da conta bancária, ela tem o impacto para o fisco apenas de dar lastro ao lançamento que está registrado no LCDPR, mas não é base de sustentação para que haja conciliação entre uma coisa e outra. Perfeito, exatamente. E aí, para nossos amigos contadores que têm esse costume de o QCEM vai ser o balanço, não existe balanço. Aqui, o saldo inicial do QCEM em cada período de apuração é 0. Aqui são somente resultados, contas de resultado. Não adianta vir com saldo inicial no QCEM, porque está errado. O QCEM é o DRE. É o DRE. O DRE de cada ano ele começa com saldo 0. Perfeito. Ele não é o ativo ou passivo da pessoa jurídica, né? Precisamos enxergar o QCEM como o resultado estático da pessoa jurídica naquele período, né? Então vai ser 0, receitas, despesas, investimento e resultado. Essa é a lógica do QCEM, para que vai conciliar com o quê? Vai conciliar com a minha ficha da DIRPF. O resultado que eu apresentar no QCEM, no Q200 que a gente vai falar agora, tem que bater exatamente com o resultado que eu vou apresentar lá. Isso mesmo. O QCEM, ele é o detalhamento, lançamento a lançamento. O Q200 é o totalizador por mês do que está no QCEM. Então, pela quantidade, né, pelos meses que são informados no QCEM, eles serão totalizados aqui, as entradas e saídas e o saldo final
do Q100 então serão totalizados no Q200. Aqui no Q200 é o que vai ser levado lá para a declaração de imposto de renda da pessoa física, lá na ficha de atividade rural, onde a gente tem lá os campos, né, de receitas e despesas e o saldo do período. Ou seja, o Q200 é o espelho da minha ficha de atividade rural, né? Tem que ser igualzinho. Se você precisar retificar alguma questão na declaração de imposto de renda da pessoa física, ou se você precisar alterar alguma coisa no livro caixa, obrigatoriamente terá que retificar também a declaração de imposto de renda, porque vai alterar lá na ficha de atividade rural. E por último, temos o registro do bloco 9, a identificação do contador e do encerramento do arquivo digital. Como a gente tem a atividade rural ali, vai ter o seu contador, né, para o LCDPR, afinal, 4.800.000 já é um valor relevante para você estar obrigado ao LCDPR. Então, aqui no registro 999, você indicará o seu contador e o responsável por prestar essas informações para o LCDPR. Isso. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui. Aqui. Opa, aí. Gente, o objetivo nosso aqui é bater um papo, porque nós estamos iniciando a fase nossa dos trabalhos de auditoria, acompanhamento do livro Caixa Digital 2024, ano calendário 2023, e obviamente aqui na consultoria vocês ficam convidados a tratar conosco de forma permanente esse assunto, mas agora é a hora de um grande desafio. Então, a nossa equipe fica aqui, eu, o William, o Renan, nosso time de imposto de renda, contabilidade, à disposição de vocês, para vocês trocarem ideia, tragam os vossos desafios, e para nós vai ser uma honra participar com vocês aí, né, de encontrar os caminhos e a melhor forma de como colocar isso, não só em prática, porque já está em prática, mas como levar isso com um olhar de minimização de riscos. E aí, para isso, vocês sabem que pode contar com o time da Garcia e Moreno, tá bom? Então, ficamos à disposição na consultoria. Aproveito aqui passar a palavra, agradecer ao Renan e ao William. William, por gentileza. Wellington, Renan, pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo prestígio de vocês por estarem conosco aqui, ficar aqui quase 2 horas, né? Nós estamos aqui nesse evento. Agradecer vocês imensamente pelo prestígio e por estarem conosco mais uma vez. Renan? Eu queria dizer também, agradecer, né? Foi um evento com uma duração um pouquinho maior do que o geralmente acostuma. Normalmente, né? Os webinagros nossos são de 1 hora, né? 1h20, né? Mas como hoje é um assunto que demandava toda uma viagem pelos todos os conceitos, assim, agradecemos a parceria de quem está aí com nós até agora e a confiança da gente poder levar todo esse conhecimento para vocês. Mas, pessoal, a gente acho que falou aqui, William, Renan, algumas coisas muito importantes em relação a aspectos conceituais. E, infelizmente, a gente tem visto que parte de erros e de falhas importantes tem ocorrido justamente naquilo que é conceitual, naquilo que é mais simples, às vezes, tá? Então, mas o desafio nos cadastros, né? Então, fica aqui o nosso convite, leve nosso time, chame a nossa equipe, vamos debater aí aquilo que vocês precisarem e para nós vai ser um orgulho estar com vocês. Deixa eu só ajudar a produção aqui. O pessoal estava reclamando que não estava conseguindo assinar a lista de presença, mas já está resolvido. Pode acessar o link aí e assinar para todo mundo que deseja ter o certificado. Mesmo link? É o mesmo link, pessoal. Então vai lá, pessoal, mesmo link, só assinar aí a lista de chamada. Obrigado pela participação mais uma vez, um forte abraço a todos, obrigado William, obrigado Renan, obrigado equipe de suporte, time Garcia e Moreno aí, até a próxima, com certeza.